This meeting is being recorded. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e desejar você muito bem-vindo para a nossa aula de número final, né? Semana passada eu falei 2 vezes o número da aula, eu errei as 2 vezes. Isso acontece porque às vezes a gente está esperando o próximo número da aula, fica com o número na cabeça e acaba falando errado. Mas hoje é a nossa última aula de Atos dos Apóstolos, foi uma caminhada maravilhosa e abençoada junto com você. E hoje a gente vai finalizando justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Você que está me acompanhando por essa aula gravada, eu quero dizer para você que você pode encontrar todo o nosso material através do link, né? E também aproveitar essa aula para você poder fazer uma revisão daquilo que você aprendeu até agora. A segunda etapa do dia de hoje, nós vamos fazer um rápido resumo daquilo que a gente aprendeu e abrir também para algumas perguntas, que talvez sejam as suas perguntas também, dos nossos alunos que estão presentes com a gente online. Esse vídeo da segunda aula com certeza vai ser mais curto, mas possivelmente a gente vai poder aí dirimir algumas das dúvidas que nós temos enquanto estamos ouvindo aquilo que a gente tem para compartilhar. Vamos começar nossa aula com uma oração. Nosso querido irmão Gessé fazendo essa oração em nome de Jesus. Por gentileza, Gessé. Senhor a todos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que Tu nos dá nessa noite de estarmos reunidos para estudar a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Jesus. Deus, e pedimos a Tua presença em nosso meio, porque sem Ti não somos nada, não podemos nada, Deus. Abre o nosso entendimento, as nossas mentes. Deus, nos dá discernimento da Tua palavra, meu Pai, nos ajuda a crescer, meu Pai, em conhecimento daquilo que Tu tem para nós, meu Pai. Deus nos prepara para estudar, Jesus, as nossas mentes, os nossos corações possam estar voltados para a Tua palavra neste momento, meu Deus. Te pedimos a Tua presença, Deus, em nome de Jesus, e abençoa cada um que aqui está, cada um que vai assistir essas aulas, meu Pai, que eles possam, Deus, receber de Ti, Jesus, a instrução, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso que nos ajuda e nos instrui em tudo, Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos tratar hoje sobre o tema da igreja, o capítulo de número 7 do nosso livro faz um overview dentro do parâmetro da igreja. A gente precisa perceber que, por exemplo, nesse mês que nós estudamos esse livro de Atos dos Apóstolos, nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos em diversas perspectivas. A gente não olhou ele só debaixo de um escopo único, que seria o escopo da questão histórico-religiosa do livro, né? Nós olhamos o livro dentro do parâmetro de uma literatura, nós olhamos o livro dentro do parâmetro do querigma de Jesus, que são as proclamações do Senhor Jesus Cristo, reveladas através do livro. Nós olhamos a questão missionária do livro e também toda a dinâmica da narrativa da igreja, como é que ela se surgiu. E hoje a gente vai dar uma olhada justamente na igreja do Senhor Jesus Cristo sendo apresentada em Atos dos Apóstolos. Então, a primeira coisa que a gente é apresentado no nosso capítulo de número 7, na página 82, que é o início da igreja, o dia de Pentecostes. E o nosso texto vai dizer assim, Jesus considerou seus discípulos como o núcleo de Israel, que aceitou a sua programação do reino de Deus e que por essa razão formou o verdadeiro povo de Deus, o Israel espiritual. Okay? Ele mostrou o seu propósito de trazer a sua eclésia à existência, o qual reconheceria o seu caráter messiânico e seria o povo do reino e, ao mesmo tempo, a sua agência e porta-voz no mundo. Agora perceba isso. No entanto, Jesus e os seus discípulos não constituíram uma sinagoga separada, nem iniciaram um movimento separado, nem a despeito do constante conflito com os líderes judeus. Cortaram relações, quer com o templo, quer com a sinagoga, sob qualquer aspecto externo em que considere a questão. Seus discípulos formaram uma comunhão aberta dentro de Israel, cuja única marca externa e característica era o seu discipulado em relação a Jesus. Depois da sua morte e ressurreição de Jesus, esse pequeno grupo de discípulos, agora num total de 120, por várias semanas, aparentemente não fizeram nada. Desculpe, alguém falou alguma coisa? Não, né? Não. Oi, boa noite, eu entrei atrasada. Amém, sem problema, meu irmão. Eu estava com outra meeting. Sem problema. Esse grupo de discípulos, eles formaram uma comunhão aberta dentro de Israel, cuja única marca externa era a carecia do discipulado com Jesus, né? Depois da morte e ressurreição de Jesus, esse pequeno grupo ficou aí por volta de 40 dias sem fazer nada, porque Jesus estava injustamente com eles
continuando a instruí-los sobre o que for sendo a sua mensagem, o reino de Deus. Eles ainda acreditavam que isso significava a restauração da teocracia judaica, mas Jesus revelou-lhes que Deus tinha um propósito diferente para o presente. A promessa foi feita por João Batista, que a vinda do Messias cumpriria a profecia de Joel no batismo, e o povo de Deus com o Espírito Santo em breve teria o seu lugar. No dia de Pentecostes, algo maravilhoso aconteceu e os discípulos experimentaram uma visitação divina acompanhada de certas manifestações visíveis e audíveis que convenceu-os de que Deus enviaria o seu Santo Espírito sobre eles. Para a gente, nesse início aqui, que a gente vai ter mais alguma elucubração do nosso comentarista, é importante eu contar para você uma pequena história para você entender isso. Nosso comentarista falando assim, olha, Jesus, a princípio, não tirou ele de dentro da sinagoga e tal, não deu nenhum outro tipo de manifestação para eles, que era para eles, de repente, romper com o judaísmo, romper com o sinédrio e tudo isso mais, né? Isso vai acontecer mais para frente, principalmente quando a igreja gentílica começa a ser formada, então fica realmente impossível eles conviverem junto e a igreja começa a tomar uma forma. Primeira coisa, a teologia fala para a gente que a revelação é progressiva. Com isso eu quero dizer para você o seguinte, é que nunca ninguém vai ser o mesmo crente que ele foi no primeiro dia que ele aceitou Jesus. Você é prova disso. Você, pessoalmente, é a prova disso. De que você, como crente, como pessoa no Senhor Jesus Cristo, você evoluiu. E essa evolução não é um progressismo aí de pensamento evolutivo, nem nada disso. É que a sua experiência com Deus cresceu, o seu conhecimento de Deus cresceu. E assim você se tornou cada vez mais essa pessoa que você é hoje, com certeza muito mais parecida com Jesus do que você era no primeiro dia que você aceitou a fé. Assim a gente espera, não é verdade? Mas, nesse contexto aqui que a gente dá uma olhadinha no texto inicial, a gente vai perceber que a igreja, quando ela surge a partir do judaísmo, ok? A igreja não é mais judaísmo, não é mais judia, mas ela surge a partir do judaísmo. Todo o seu conceito, toda a sua estrutura, toda a mecânica, toda a ideia central, tanto de comunidade quanto de manifestação comunitária, parte daquilo que eles tinham da sua ideia do judaísmo. Mas a igreja sai dos judeus, mas ela não é judaizante, ela não está voltando ao judaísmo. E a marca principal disso era justamente a pessoa maravilhosa do Senhor, Jesus Cristo. Eu quero contar uma história para você. Certa vez, morando em um outro estado que a gente morava, eu ganhei um judeu para Jesus. Meu vizinho da frente era judeu, assim que eu mudei para casa, ele atravessou a rua e veio me cumprimentar. E aí, aquela conversa rápida, ele percebeu que era latino, pelos traços de latino, claro, que eu tenho na minha cara, e eu me apresentei com meu nome completo, porque eu sabia que meu último nome é de origem judaica. E quando eu apresentei meu último nome, não precisou de muito tempo para que ele ficar todo animado, porque ele era um judeu que ele pensa que ele é ortodoxo, ele não era muito ortodoxo, não, mas ele achava que ele era ortodoxo. E ele começa a se apresentar para mim e tal, e querer saber de onde vem o nome, como é que surgiu a ideia e tudo mais. Bom, fazendo logo história curta, pouco tempo depois ele bate na minha casa com uma torá debaixo do braço, ainda aquela de rolo ainda, né? E uma mesusa para me colocar na parede, começa a falar, você é judeu, você tem que andar segundo o judaísmo. Eu falo, não, meu amigo, eu sou pastor, né? Eu acredito no Messias, né? No Mashiach, né? Eu não sou no conceito da revelação de Moisés, né? Eu estou na revelação de Cristo. Tá? Explicando para ele. Bom, eu convidei ele para participar das nossas reuniões de família cristã. É um trabalho que nós fazemos do ministério que eu faço parte, do Ministério do Belém. E ele aceitou, tal, de vir na família cristã. E aquelas semanas a gente estava estudando justamente o Gênesis, né? Bom, eu falei para ele do Gênesis no conceito messiânico, no princípio da perspectiva do Messias, e ele terminou falando a aula, falou para mim, olha, meu rabino nunca me ensinou isso, ficou deslumbrado. Veio a segunda semana, na terceira semana, veio a quarta semana, e lá pela quarta semana que a gente conversando a respeito do Senhor Jesus e tal, ele fez a seguinte pergunta antes de ir embora. Ele falou assim para mim, se eu aceitar Jesus como Messias, eu preciso deixar a sinagoga? Naquela hora o Espírito de Deus me deu uma resposta vinda do céu, porque eu até hoje não sei que pessoa teria capacidade de responder aquilo, a não ser se o Espírito Santo de Deus lhe desse. Eu falo isso com toda a verdade do meu coração. Eu não sou inteligente desse jeito. Foi Jesus que me ajudou. E na hora eu olhei para ele e falei o seguinte, você me perguntou se você precisa deixar a sinagoga?
A minha pergunta para você é, se Jesus é quem ele diz que é, você consegue continuar na sinagoga? Sendo que lá eles não aceitam como ele é? E ele me disse que sim, que ele conseguia continuar na sinagoga. Bom, 3 meses depois ele veio para mim falando que ele tinha brigado com o rabino e o rabino tinha expulsado ele da sinagoga. Então, né, nesse sentido você entende bem o que é que nós queremos dizer quando nós falamos justamente que a princípio a igreja não estava junta com aquele estava junto com a sinagoga, mas não permaneceu assim até o fim. Ela depois justamente ficou em separado e continuou a começar a ser um povo distinto. Mas quando a gente percebe, como está escrito aí no nosso grifagem, que aquele pequeno grupo de 120 experimentou a presença do Espírito Santo, Pedro interpretou isso dizendo, olha, isso aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. A promessa dada a Israel como cumprimento do dia do Senhor, disse Pedro, agora foi consumada, não para a nação, mas para um grupo de homens que creram no caráter messiânico de Jesus. Além disso, Pedro acrescenta uma expressão que dá ao evento apontado uma significância escatológica. Ele substituiu as palavras de Joel depois para e nos últimos dias. Porque no profeta Joel, depois desses dias, né? E ele acrescentou para nos últimos dias. Nos profetas dos últimos dias foi uma expressão usada para designar o tempo do reino de Deus, a era messiânica. Né? Nos últimos dias, o domínio de Deus será estabelecido para toda a terra, todas as nações orarão a Deus de Israel e a paz prevalecerá sobre todos os homens. Nesse conceito, a igreja tem um valor e um princípio escatológico para a terra. Por quê? Porque ela designa esses últimos dias da salvação messiânica como algo que veio para marcar a história antes do advento final, que é o julgamento de todas as nações. Isso é muito especial, né? Porque, mais uma vez, isso vai bater junto com aquele querigma escatológico do Senhor Jesus Cristo, que a gente falou na semana passada, que é as declarações do Senhor Jesus Cristo a respeito do reino de Deus no seu sentido final, no seu sentido de revelação final e depois justamente arrebatamento e toda essa outra parte da teologia que entra junto, que a gente vai estudar numa próxima ideia. Mas ele apresenta a profecia de Joel como se esses últimos dias que nós estamos entendendo que, por exemplo, são os nossos hoje, que a volta de Jesus está próxima, como se fosse para aqueles dias. Okay? E por que isso é assim? Por que essa percepção é assim? Bom, Zacarias é um exemplo disso, que ele fala no capítulo 9, que o Messias veria montado num jumentinho, capítulo 9 de Zacarias, o Messias veria montado num jumentinho. E ele trazia consigo uma vara de ferro e montado num cavalo branco para julgar toda a terra. A primeira parte do jumentinho, vindo montado num jumentinho, já foi cumprida. Mas para ele vir julgar toda a terra, ainda vai se cumprir. É importante a gente sempre entender que as profecias, elas são como as cordilheiras das montanhas. Você sobe primeiro uma parte, e aí você encontra uma parte dela, um comprimento dela. Mas a hora que você está lá em cima, você percebe que a outra parte da cordilheira, você precisa descer a montanha todinha de novo, chegar a um vale para subir de novo. De longe, elas parecem uma coisa só. A gente que mora na Califórnia, a gente sabe disso muito bem, né? Quando a gente olha as montanhas ao longe, elas são uma cordilheira só, né? Um amontoado só de montanha. Mas quando a gente chega perto, a gente sobe até o alto de uma, para depois saber que a gente tem que descer tudo de novo e subir tudo de novo até chegar no topo de outra. Quando a gente olha a profecia do profeta Joel, a gente percebe que nos últimos dias viria sobre toda a carne e derramaria sobre o Espírito sobre toda a carne. Aquilo se cumpriu em parte, mas em outra parte ainda também está para se cumprir. Aquilo já aconteceu em uma expressão, uma manifestação não figurada, mas real, porque a figurada estava lá no Antigo Testamento. Mas ainda está para se manifestar de novo. Porque, por exemplo, essa mesma manifestação que tomou conta de uma cidade e colocou fogo em uma geração inteira, aconteceu na Rua Azusa em 1906. Nesse mesmo sentido, dessa mesma forma. Então a gente percebe, por exemplo, que aquilo que Pedro teve como experiência era uma experiência inicial de algo que ia acontecer de maneira maior, né? Mais para frente a gente percebe que a vinda do Espírito se manifestou de várias formas e foram evidentes as percepções físicas. Um som forte, impetuoso, encheu toda a casa. Eles viram algo que parecia uma chama de fogo repartida de língua sobre a cabeça.
né? Sentiram-se possuídos de uma maravilhosa sensação da presença de Deus, tanto que publicamente eles começaram a fazer orações espontâneas a Deus. O idioma que falavam não era nem o aramaico nem o grego, mas uma linguagem desconhecida, que dava a impressão a alguns dos seus ouvintes que eles estavam embriagados, né? Aparentemente, essas línguas possuíam uma dimensão estática, o que fazia com que, para alguns, soassem quase que ininteligíveis. Parecia que não dava para entender o que eles estavam falando. No entanto, a maior parte das pessoas que ouviu uma mensagem inteligível. Aqueles judeus palestinos pareciam que tinham a capacidade de falar muitas línguas diferentes, né, que estavam longe dali. Os judeus da diáspora, que moravam longe de lá, falaram que ouviram eles falar nas festas das semanas, que era a festa das colheitas, que os judeus falavam em língua, que louvaram a Deus na língua que eles tinham nas suas terras nativas, os dialetos que eles tinham nas suas terras nativas. Isso dá para a gente a impressão de muita coisa, né? Primeiro, que as manifestações espirituais eram inteligíveis e ininteligíveis. Que elas aconteciam de maneira que alguns achavam que eles estavam bêbados e outros entendiam na sua própria língua do seu lugar. E outra coisa que nos dá conotação é que as manifestações espirituais do batismo com o Espírito Santo, elas entram no campo inteligível e físico da vida. Okay? Por isso que nós cremos que o transbordar do Espírito Santo, ele chega à carne e ele se manifesta através dos dons, ele se manifesta através da língua estranha, ele se manifesta através das visões, né? Porque não é alguma coisa que simplesmente é intrínseca do ser humano. É alguma coisa que acontece nas emoções e fica nas emoções. Não. Se manifesta para fora. Ok? É importante a gente saber isso. Pedro esclareceu que esse maravilhoso poder para falar em outras línguas, que o grego fala a respeito de glossolalia, a palavra no grego, foi o sinal visível do cumprimento da profecia de Joel, que derramaria o seu Espírito Santo sobre todo o seu povo. Essa promessa em Joel estava associada ao dia do Senhor, e Pedro afirma que esse evento agora ocorrera na história. Ou seja, algo que estava visualizado para um dia específico da manifestação de Deus. E esse dia do Senhor, na linguagem profética, está sempre bastante ligado com um dia de juízo diante dos homens, mas como também um dia onde Deus se manifesta de maneira clara, onde Deus tira a cortina, tira o véu das coisas físicas para mostrar o mundo espiritual, né? E nesse dia do Senhor aqui que é apresentado, essa promessa de Joel, então, entrou para a história, deixou de ser um dia de uma expectativa e passou um dia que foi marcado na história. É importante também a gente observar alguma coisa aqui, que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo está bem evidente aqui na leitura que a gente está vendo, né? Que é o falar em línguas. Hoje em dia, principalmente em algumas outras teologias, que eu pessoalmente rejeito, junto com a própria palavra de Deus e o testemunho das Assembleias de Deus, que você, para ser batizado no Espírito Santo, não precisa necessariamente falar línguas. Bom, eu posso explicar você mais para frente, todos nós aqui somos assembleianos, congregamos em igrejas assembleianas. Você sabe a diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo convence o homem que ele é pecador e ele precisa de Jesus. É o convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo que Jesus apresenta. Esse é o batismo do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo mergulha o homem na pessoa de Jesus e aí faz ele fazer parte da igreja. Quando o Espírito Santo vem morar no coração do homem e agora começa a se unir a ele para fazer parte da sua experiência humana de convencê-lo de que ele precisa de Jesus, de convencê-lo que ele está pecando, de convencê-lo que ele precisa de viver uma vida melhor. Esse é o batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que o crente possa fazer a obra do ministério. É diferente, ok? Enquanto o batismo do Espírito Santo, nós cremos que o Espírito Santo mergulha o crente na pessoa de Jesus para fazer parte do corpo místico de Jesus. O batismo no Espírito Santo, nós cremos que Jesus mergulha o crente no Espírito Santo, ok? Quem batiza no Espírito Santo é o próprio Jesus.
Jesus é o batizante das pessoas do Espírito Santo. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Quando João Batista fala assim, olha, esse aqui que vem após mim, eu não sou capaz de desamarrar as sandálias dele, porque eu batizo vocês nas águas, mas ele vai vir para batizar vocês no Espírito Santo e com fogo. O batizador, aquele que abriu a oportunidade para que o Espírito Santo viesse à terra, é o próprio Senhor Jesus. Deixa eu dar mais um exemplo para você. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 5. Se você puder. Eu vou abrir aqui e vou abrir aqui, para a gente poder acompanhar. Vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 4, até capítulo 5, a partir do versículo 4, até o versículo 9. Alguém pode ler para nós? Eu posso ler. Por gentileza. No 4 ao 9. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Pois foste mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Versículo 10, a gente termina aqui. E para o nosso Deus o fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Obrigado, thank you. Nós entendemos que essa passagem do capítulo 5, do livro de Apocalipse, é, em primeiro lugar, o culto no céu. É um culto no céu. Né? E tem essa figura aí do livro que não podia ser aberto. O livro não poder ser aberto com 7 selos, esse livro, nós entendemos, é justamente o livro que desvenda o propósito de Deus através da história. É o livro que faz sentido do porquê a história é desse jeito, porque as coisas acontecem do jeito que acontecem. E ninguém podia fazer senso da história, ninguém podia ser a chave da história, porque a história estava pendente. Aparece o leão da tribo de Judá. Quando ele olha para trás, o leão da tribo é quem? É um cordeiro, tendo estado morto. Okay? Quando o cordeiro é apresentado com 7 chifres, aparece a expressão do que são os 7 chifres. Os 7 Espíritos de Deus, que são o quê? Enviados a toda a terra. A gente entende pela teologia, para mim esse é o texto mais claro. Existem muito mais textos que corroboram com esse aí, né? Inclusive o próprio batismo do Espírito Santo, que João fala, se eu não for, o Espírito de Deus não virá, que Jesus fala para João, né? Mas se eu for, ele vem, vai estar com vocês, né? Toda essa dinâmica e essa expressão do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Mas aí a gente percebe que ao ele ser sido morto, então os 7 Espíritos de Deus são enviados à terra. Agora é importante que você entenda o número 7. O número 7 é apresentado em Isaías, o espírito de sabedoria, o espírito de paz e tal. É apresentado os nomes dos espíritos, que são 7. Mas o número 7 não é um número representativo de uma sequência numérica. O número 7 no hebraísmo significa o número da perfeição que alguns falam.
Mas não é uma perfeição porque é bonito, é uma perfeição porque é completo. O número 7 representa um número completo, que completa todo o circuito que Deus deseja a respeito de alguma coisa. Quando o número 7 aparece, é um número que representa a totalidade de alguma coisa, ou seja, está completo, está perfeito, não precisa ser adicionado e não precisa ser removido, está completo, está inteiro. Quando você fala que os 7 Espíritos de Deus foi enviado à Terra, nós estamos falando da plenitude da ação do Espírito Santo foi enviado à Terra. Porque antes o Espírito Santo aparecia para as pessoas, ou empoderava as pessoas para trabalhos específicos. O profeta era cheio do Espírito Santo para o trabalho de profeta. O Espírito de Deus apoderou a Davi para o trabalho que Davi fez, de reinado e também de profeta. Alguns outros foram revestidos de Deus, pelo Espírito de Deus, para certos tipos de trabalho, como, por exemplo, os sacerdotes, né? Agora, a gente percebe aqui que o Espírito de Deus desce na sua completude, e aí o final da leitura é justamente, para que isso aconteceu? Para que agora, o versículo de número 11 que a gente leu, o que está dizendo o versículo de número 11 aí? E eu olhei e ouvi a... Não, versículo de número 10. E para o nosso Deus, versículo de número 10. E nós fizestes reis sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Exatamente. Através dessa efusão do Espírito Santo de maneira completa, agora aqueles que vão estar a serviço de Deus na terra, podem ter um ministério completo, de rei e de sacerdote. Eles podem fazer de maneira completa o trabalho de que Deus nos incumbiu para fazer, por conta do poder do Espírito Santo que foi enviado de maneira completa. Por que a gente está falando isso? Porque é justamente disso que a gente está dizendo aqui. Esses 120 discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para um trabalho, que é o trabalho de representar a Deus agora através dessa nova revelação que Deus tinha trazido à Terra, que era a igreja. Jesus era o segredo que estava escondido em Deus, e a igreja era o segredo que estava escondido em Jesus. Quando a gente olha as profecias do Antigo Testamento, em nenhuma delas você vai perceber a igreja de maneira clara, porque a igreja era um mistério. Aliás, Paulo apresenta disso. Grande é o mistério da igreja. Grande é esse mistério que ele está falando do casamento, né? Não digo do casamento, mas digo da igreja, do relacionamento da igreja com Cristo. Porque foi revelado através da vida do Senhor Jesus Cristo e recebendo a efusão de poder, agora ela pode manifestar os mistérios e o ministério de Deus na terra. Amém? Bonito isso, né? Interessante demais. O dom do batismo do Espírito Santo, verificado no Pentecostes, é prometido para todos que se arrependem e foram batizados em águas. Isso é importante também. Por que as pessoas não recebem? A teologia vai nos dizer que as pessoas não recebem por 2 motivos. Ou porque elas não creem, ou porque elas não buscam. Não existe nenhum aspecto bíblico que diga que alguém não recebe o poder do batismo do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo porque Deus não quer que ela seja batizada. Não existe nenhuma evidência bíblica disso. Agora, o fato de algumas pessoas não receberem, é claro. Tem muita gente que não recebeu o batismo do Espírito Santo e que é crente. Agora, o motivo pelo qual a pessoa não recebe, a teologia só nos dá 2 motivos, esses. Ou porque ela não buscou, ou porque ela não creu. Porque se ela crê e busca, ela recebe. Simples. Ok? Com isso você está colocando uma carga muito grande nas pessoas, pastor. Não estou colocando uma carga muito grande. Eu estou falando para você a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. É assim. Todas as vezes que eles creram, eles receberam. Ok? Alguns estão dizendo, por exemplo, que não existe a manifestação física, não é necessária para o batismo no Espírito Santo. Todas as vezes que as pessoas foram batizadas no Espírito Santo na Bíblia, houve uma evidência física vocal. Todas as vezes. Essa evidência, a gente crê na Assembleia de Deus, principalmente na maioria das igrejas pentecostais, que é uma evidência inicial.
Porque, por exemplo, tem pessoas que vão falar línguas estranhas a primeira vez que foram batizadas, nunca mais vão falar em línguas estranhas, mas vão ser pessoas com dons. Vai ter dom de cura, vai ter dom da palavra, vai ter dom de sabedoria, e você não vê a pessoa falando em línguas estranhas. Ela falou no dia que ela foi batizada. Então, é uma evidência que nós cremos que seja inicial. Mais para frente, que também não é o nosso assunto central, né, paracletologia, né? A gente vai falar isso numa outra oportunidade. Quando Filipe levou o evangelho para Samaria, por exemplo, somos informados que os samaritanos que creram foram batizados, mas eles não receberam imediatamente o Espírito Santo, somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Isso é, antes que eles foram batizados, antes eles não foram batizados no Espírito Santo. Somente depois que Pedro e João terem chegado de Jerusalém e orado, impondo as suas mãos sobre esses novos crentes, é que foi-lhes otorgado o dom do Espírito Santo. Agora, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas também com o Espírito Santo. Aqui pode surgir a dúvida, né? Se quem batiza Jesus, como é que eles receberam com a imposição de mãos? Muito simples. A autoridade do batismo no Espírito Santo sempre é otorgada através de Jesus. Tudo que eu faço como pastor, eu preciso de fazer no nome de Jesus. Eu sou um instrumento, mas a autoridade que me outorga trabalho é o Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos imporam as mãos pelo batismo, eles estavam ali em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós cremos que dessa maneira, entre aspas, aí para você não entender como misticismo, né? Como de maneira mística, o batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo mergulha o crente em Jesus. E o batismo do Espírito Santo é quando Jesus mergulha o crente no Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo aflorem nele, para que ele seja revestido de poder. O batismo com o Espírito Santo é claramente mencionado na conversão de Cornélio e sua família. O dom do Espírito Santo que foi dado enquanto Pedro ainda estava falando é identificado como batismo com o Espírito Santo, porém não necessitou da imposição de mãos. Está vendo aí? Uma outra fórmula da pessoa receber o batismo com o Espírito Santo sem imposição de mãos. Enquanto ele falava de Jesus, eles foram cheios, né? A partir da crença do Senhor Jesus Cristo, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E, by the way, eu não sei se algum de nós aqui não é batizado no Espírito Santo. Se você não é, você pode ser batizado hoje, aqui nessa aula. Se você falar para mim, se você falar no seu coração e falar diante de Deus, aí onde você está? Senhor, eu creio no batismo do Espírito Santo que o pastor está falando, eu quero. Jesus te batiza hoje. Te batiza talvez dormindo, te batiza talvez nessa aula. Vai te dar uma alegria no coração, Deus vai colocar uma palavra no seu coração e você fale a palavra que ele te der. Não é nada, o olho não vai virar, não precisa de música, não precisa de um enredo. Precisa você crer. Você crê no batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é para você. E você pode agora mesmo aqui na aula começar a falar em língua estranha e ser batizado. E é isso aí. Igreja é isso, irmão. Igreja não é um negócio místico que precisa de ter um banjo aqui tocando, alguém batendo um pandeiro, alguma coisa. Não. É simples. Crê que é para você, em nome de Jesus seja batizado. E pronto. Se Deus colocar uma língua estranha no seu coração aí, colocar alguma coisa para você falar, repita a palavra. Aí você fala assim, mas eu já ouvi a palavra outra pessoa falando a respeito disso. Irmão, isso não tem nada a ver. Não é porque você ouviu alguém falando que Jesus não pode dar a mesma palavra que ele deu para você, para outra pessoa, para você. Lembre-se que o dom do Espírito Santo é uma língua celestial. Você domina a língua celestial? Não, eu não domino a língua celestial, porque quem me deu foi o Espírito Santo. Então ele pode dar para você hoje aí, em nome de Jesus. Amém? Recebeu essa palavra? Se essa palavra é para você, receba hoje, em nome de Jesus. O batismo com o Espírito Santo, esses dois exemplos são uma repetição da experiência do Pentecostes, mas sua extensão para além do grupo de crentes judeus, primeiro os samaritanos, depois os gentios. Podemos dizer que é um Pentecoste judaico, um Pentecoste samaritano e um Pentecoste gentílico. É interessante que o nosso comentarista está falando aqui, que ele está falando que a experiência da recepção do Espírito Santo, ela foi repetida várias vezes por povos diferentes. Isso tira de nós, por exemplo, a impressão de que o batismo com o Espírito Santo e o dia de Pentecostes foi uma coisa para o primeiro dia e resumido aquele dia. Ele aconteceu de novo, e de novo, e de novo. E continua acontecendo, e de novo, e de novo, e de novo, né? Por exemplo, teve um dia de Pentecostes lá no Brasil, né? O dia que a Assembleia de Deus começou lá no Brasil, em 1911, foi a primeira vez que se ouviu línguas estranhas em terra brasileira. Gunnar Vig e Daniel Berg, numa casa com mais 11 pessoas, a primeira mulher a ser batizada no Espírito Santo, a irmã Celina Albuquerque, recebeu o batismo no Espírito Santo.
antes de William Seymour ser batizado no Espírito Santo na Rua Azusa, lá em Topeka, no glorioso estado do Arkansas, né? Agnes Osman foi a primeira pessoa batizada no Espírito Santo em terras americanas desde que se há registro, em 1901. Aliás, no Réveillon, de 1900 para 1901, já pensou? Ela foi batizada no Espírito Santo lá em Topeka, no Arkansas. Então, nós temos Pentecostes aí se repetindo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma referência final à experiência do Pentecostes ocorreu em Éfeso, onde Paulo encontrou um pequeno grupo de discípulos que nunca tinham ouvido falar sobre o dom do Espírito Santo no Pentecostes. Apenas tinham sido batizados no batismo de João. Isto é, eles conheciam a pregação de João sobre Jesus como Messias e tinham sido batizados no arrependimento para a remissão dos pecados, em antecipação à vida do reino de Deus. Eles não tinham ouvido sobre a morte e a ressurreição de Jesus, nem sobre a vida do Espírito Santo. Talvez eles fossem conversos resultantes do trabalho de Apolo, que conhecia apenas o batismo de João até encontrar Priscila e Áquila. Quando foram batizados em nome do Senhor Jesus, Paulo impôs as mãos sobre eles e também foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Olha que bênção, né? Não tinha jeito, não. Era encontrar com um crente e ser batizado, né? Não tinha conversa, não, né? No entanto, Samaria parece ser a exceção, né? Tanto com a família de Cornélio como Paulo, o Espírito foi dado em ato de crer ou de conversão. Os discípulos de João em Éfeso receberam o Espírito Santo quando foram batizados em nome de Jesus. A conversão dos samaritanos foi a primeira expansão do evangelho fora de Jerusalém e foi cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho mais para baixo no nosso grifo aí, ó. O significado teológico de batismo com o Espírito Santo não é explicado em parte alguma de Atos, e há apenas uma declaração no Novo Testamento nesse sentido. Embora isso seja encontrado em Paulo em várias extensões do Pentecostes, relatadas em Atos, pode ser compreendidas à luz dessas afirmações. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. O batismo com o Espírito é um ato do Espírito Santo reunindo em uma unidade espiritual pessoas diferentes, origens raciais e formação pessoal, a partir de que formem o corpo de Cristo, a Eclésia. Na realidade, a Eclésia nasceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado em toda a carne. A Eclésia, que vem o nome igreja, justamente, é que significa chamados para fora, não é para ser vista apenas como uma comunhão humana, resultado de uma fé e experiência religiosa comum. Porém, mais do que isso, é uma criação de Deus através do Espírito Santo. Por essa razão, só pode haver, na realidade, uma eclésia, uma igreja. O fato da unicidade da eclésia é o significado teológico de várias extensões do Pentecoste em Atos. O Espírito, em primeiro lugar, veio aos crentes judeus, depois aos samaritanos e daí aos gentios. E, finalmente, a um pequeno grupo de discípulos de João Batista. Essas 4 vindas do Espírito Santo, marcadas em Atos dos Apóstolos, marcam os 4 passos estratégicos na extensão da eclésia e ensinam que há uma só igreja, uma só eclésia, na qual todos os convertidos, tanto judeus, samaritanos, gentios ou seguidores de João, são batizados pelo mesmo Espírito. O batismo com o Espírito Santo não é idêntico à plenitude do Espírito. O primeiro é um evento que ocorre de uma vez por todas, quando alguém crê em Cristo. É um ato do Espírito Santo construir no crente, os membros do corpo de Cristo. Dessa forma é impossível ser um crente e não estar na eclésia, né? Porque se alguém crê, é batizado e com todos os demais do corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo somente pode acontecer em crentes individuais, mas é primariamente um fato social eclesiástico. A plenitude do Espírito é primariamente uma experiência individual que pode ser repetida e tem a ver com a devoção cristã. Tá bem? Mais para frente, a vida da igreja primitiva. A gente vai na página 86, ok? A experiência do Pentecostes não levou os primeiros cristãos a romper com o judaísmo, como a gente falou, e formar uma comunidade separada e distinta. Pelo contrário, essa nova comunidade, do ponto de vista externo, não parecia nada mais do que uma sinagoga judaica que conhecia Jesus como Messias. Eles continuaram a adorar a Deus em modos judaicos no templo e, sem dúvida, as orações incluíam as orações judaicas regularmente estabelecidas, né? O fato de os primeiros cristãos não romperem com as práticas judaicas é atestado pela atitude da população. Está lá em Atos, capítulo 2, 47, que a gente pode ler aqui.
e também 5 e 13. Vamos dar uma olhadinha? Atos 2 e 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam de se salvar. Ok? 46 aí, ó. Perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo no pão em casa. 2,46, também 2,47. E agora os 5 e 13, né? Aqui, ó. Na verdade é o 5 e 12. Talvez a tradução aqui seja da NVI, que talvez esteja em um versículo diferente. Mas, ó. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, que era uma parte do templo. Sempre estavam presentes no templo, praticando as obras de Deus, né? Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, né? Estavam sempre lá praticando as obras do Senhor. Tais declarações não podiam ter sido feitas se os discípulos de Jesus tivessem rejeitado a religião e a adoração judaicas em favor de um novo caminho cristão. Sua fé cristã foi simplesmente justaposta à velha religião judaica até então. Isso sustentado pelo fato de que mais tarde Pedro ainda afirmou vivendo como um verdadeiro judeu, observando as diferenças da lei quanto à alimentação pura e impura. No entanto, certos elementos cristãos distintos são evidentes, né? O primeiro é o ensino dos apóstolos, ou a didaqué, né? Este inclui o significado da vida, a morte e a exaltação de Jesus, sua entronização como Rei e Senhor, inaugurado a era messiânica na bênção futura escatológica. Deixa eu dar um exemplo disso para você. O que era a didaqué? Vamos lá, quem fez os livros de evangelho talvez vai lembrar dessa aí, né? Quanto tempo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi escrito o primeiro evangelho? Alguém lembra aqui de cabeça? Quanto tempo depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi escrito o primeiro evangelho? Alguém quer chutar um número? Eu chuto 40. 40? Eu ouvi, se eu não me engano, na última aula você falando sobre 40 anos. Mais alguém? É um chute, então você pode errar. Eu acredito que uns 30 anos. Legal. O Raul e o Gessé acertaram na mosca, porque é justamente o range do tempo. Entre 30 e 40 anos foi escrito o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos. Só que entre 30 e 40 anos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou seja, no ano 70, entre o ano 70 e o ano 80, o primeiro evangelho. Como é que os crentes faziam? Se não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. Como é que eles descobriram de Jesus se não tinha Novo Testamento? Quem foi que ensinou para eles? Os apóstolos. A didaque era justamente a doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos de Jesus se lembravam dos ensinos de Jesus. Que era o querigma, lembra? As declarações de Jesus que a gente já ensinou? O querigma de Jesus. A didaque era simplesmente os apóstolos estarem presentes nas reuniões, ensinando o povo de Deus o que foi que Jesus ensinou a eles. A doutrina dos apóstolos, a didaque. Então, a igreja permanecia nas reuniões do templo, fazendo orações ao Deus Jeová, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, nesse sentido, né? Mas quando eles se reuniam na casa, os apóstolos ensinavam para eles o que foi que Jesus falou que é novo, que é diferente, que acrescenta aquela fé que eles tinham em Moisés. Então, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Isso era o que diferenciava eles. Os apóstolos ensinavam eles como é que eles deviam crer no Senhor Jesus Cristo. Isso significava, o significado da vida, a morte e exaltação de Jesus, sua entronização como Rei e Senhor, a inauguração da era messiânica de bênção, futuro e consumação escatológica, né? Como Bruce ressalta, este é o centro a partir do qual, mais tarde, os escritos do Novo Testamento tomam forma.
Os evangelhos surgem a partir da didaque, a partir desses ensinos dos apóstolos que eles deixaram, né? Porque dos apóstolos, aqueles que escreveram o evangelho, só tem Mateus. Mateus escreveu o evangelho. Mateus, Levi, o cobrador de impostos, né? Mateus escreve um evangelho. Lucas não foi discípulo, né? Você sabe que eu já te expliquei isso em outra aula, tá? Só estou cobrando com você. Porque isso é claro e evidente como é que isso aconteceu, tá fácil. Mas só estou levando para você a consideração da historicidade da coisa, da sequência histórica da situação, tá? Mateus é o único discípulo que andou com Jesus e escreveu um evangelho. E você sabe também como é que foi a escrita do evangelho dele. João Marcos conheceu Jesus em vida, mas não participou do dia a dia da caminhada de Jesus, ok? Lucas não andou, né? E, obviamente, João também, né? Desculpe, eu esqueci de João. E João também foi discípulo de Jesus e andou com Jesus durante seu ministério terreno. E a gente percebe também que o evangelho de João é muito mais pessoal do que o de Mateus, do que o de Lucas e do que o próprio João Marcos, né? Mas João Marcos escreve segundo as memórias de Pedro, que é o primeiro evangelho. Mateus faz um compêndio dos ensinos de Jesus durante a sua vida, que era o compêndio que provavelmente fazia grande parte da didaqué, né? Daquilo que os discípulos e os apóstolos ensinavam. Lucas é tremendo em fazer uma história de entrevistas mesmo. A maioria dos historiadores entende que Lucas sentou com os discípulos que estiveram com Jesus e faz um trabalho de coleção assim de historiador minucioso, né? E João escreve debaixo da sua perspectiva mais pessoal de ter conhecido Cristo. Agora, antes disso, antes desses escritos surgirem, nós temos aí os discípulos andando com Jesus e trazendo justamente contando aquilo que eles viveram com o Senhor Jesus Cristo. Né? Mais 2 minutinhos a gente encerra essa primeira parte aqui, que rendeu bastante, né? Eu achei que a gente ia acabar sendo mais curto, mas rendeu bastante. Mais 5 minutinhos aqui para a gente ir um pouquinho mais para frente, né? O culto da igreja primitiva é marcado com grande simplicidade, era um culto muito simples. Hoje, irmão, isso aqui serve de lição para nós, né? Hoje tem que ter grupo de louvor com guitarra, bateria e piano. Hoje tem que ter, né, o pregador de fora. Hoje tem que ter o pessoal virando no avesso, luzes, né, para ambientar o povo e tal, né? Irmãos se reuniam em casa para dar glória a Deus e aleluia. Era aquele culto da nossa, aquele culto conhecido já lá do Brasil, aquele culto na casa. Os irmãos chegavam, ajoelhava todo mundo em volta da mesa, aí depois levantavam, o irmão abria a Bíblia e dava um testemunho do que Jesus fez na vida dele, lia uma história do evangelho e contava o que Jesus fez ali. Acabou, era o culto, né? Culto simples, irmãos. As reuniões da igreja primitiva eram simples. Eu não estou dizendo para você que a gente tem que fazer não pode fazer do culto um lugar espetacular, de excelência, bem feito, com música, com som, sabe, com cuidado. Não, vamos fazer, vai ser bênção, né? Eu gosto muito quando eu subo lá a São Francisco e escuto a Estherzinha e o Zazá ali cantando junto com os irmãos e tal. Meu Deus do céu, aquilo é o céu na terra, né? Ou então quando a gente também tem oportunidade lá na igreja também, e tem a Clarinha e a Ana também ali ministrando louvor e tocando e abençoando o povo de Deus, é muito bom quando vê um pregador de fora, né? Pastor Alderi prega no culto, ou então o pastor Eglai, é uma bênção, é muito bom. Mas, irmão, o evangelho é simples, os cultos eram simples. No dia que não tiver pregador de fora, tem você lá para dar um testemunho de Jesus, viu? O culto da igreja primitiva era simples, era coisa simples, era contar aquilo que Jesus fez, né? Esse é o nosso exemplo, é o nosso padrão, né? Além da adoração no templo, há também reuniões nos lares cristãos para o partir do pão e a comunhão na refeição. Até na hora de partir o pão, né, eles tinham aquele momento. Inclusive, essa ideia do partir o pão aqui, de Atos dos Apóstolos,
faz uma referência também à ceia do Senhor, tá, Léo? Né? É uma refeição comum, ou ágape, uma refeição das festas de amor, né? Que era associada à ceia do Senhor. As refeições dos dias se tornaram as festas de amor, as festas de caridade, as festas de carisma, de compartilhar os dons, que mais tarde se tornou a Santa Ceia. Refeições em comum tinham desempenhado um papel importante no ministério de Jesus, né? Estar à volta da mesa, irmãos, era crucial a respeito do ministério de Jesus. É por isso que, olha, eu não sei se você tem o costume, né, como igreja, de fazer visitas, mas faça visitas em volta da mesa, viu? Visite a casa do irmão, convide os irmãos para visitar a sua casa, sirva uma mesa, compartilhe de Jesus em volta da mesa. Essas são as festas de amor, porque em volta da mesa tem um alimento completo. Enquanto vocês comem ali, belisca aqui ali um sanduíche, vocês falam das coisas do Senhor também, né? Graças a Deus, lá onde nós estamos congregando pela misericórdia de Deus, todo final do culto, depois de alimentar a nossa alma, a gente alimenta o corpo físico também, e ali a gente compartilha do que Deus tem feito, compartilha dos anseios da nossa alma, dos anseios da nossa vida física, daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, né? E tudo na comunhão do Espírito Santo de Deus. Inclusive, quando algum assunto é discordante entre nós, nós fazemos isso tudo debaixo da graça do Senhor nosso Deus, para a glória do nome de Jesus, né? No Pentecostes, um grande número de judeus abraçou a fé cristã, então a evidência do grupo tão grande pudesse para se congregar num único lugar não dava. O padrão era em pequenas reuniões, igrejas lares. Esse também é o modelo das igrejas de Paulo, para que, a respeito da igreja na casa de alguma pessoa. Não sabemos qual o tamanho a sala onde 120 pessoas se congregaram antes do Pentecostes, embora seja claro que eles tinham um lugar central para reuniões. É difícil imaginar um lugar grande bastante para comportar todos os crentes. Então, depois do dia de Pentecostes, olha o trabalho da liderança, né? Quem sabe cada um desses 120 não recebia um pequeno grupo dentro de casa para partir o pão e para falar das coisas de Jesus. Perceba como é importante a gente treinar líderes. Tem gente que acha que é na igreja que os crentes viram crente. Não é, irmão, é em casa. É no partir do pão. É na comunhão. É no contato com a palavra de Deus diário que as pessoas se tornam crentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai ter jeito não. A gente vai ter que deixar a próxima parte para a próxima aula. E já a gente volta. Vamos voltar em 15 minutinhos, pode ser? Marca aí no pitoco do seu telefone. 15 minutinhos e aí a gente volta falando do batismo e também falando da igreja e Israel. E aí finalizando a nossa aula, em nome de Jesus. Dá tchau, pastor Will. Tchau, pastor Will. Ai, Deus abençoe. Dá tchau, pastor Will. Tchau, Pedrão, tudo bom, meu amigo?